Fala galera, beleza? Bom, pessoal que viu ontem, fiz um vídeo falando sobre a situação atual da seleção brasileira e em cima daquilo que a gente viu no jogo contra o Equador, né? Em que o Brasil não produziu muito, mas acabou mesmo assim vencendo a seleção do Equador, que é uma seleção bem melhor tecnicamente do que a seleção do Paraguai, com quem o Brasil jogou ontem, e o Brasil perdeu do Paraguai. A gente analisou vários pontos, não profundamente, porque não dá para analisar tudo o que acontece no futebol brasileiro num vídeo de 15 minutos. Eu nem tenho competência para diagnosticar profundamente cada um dos problemas que foram apontados sozinho aqui num vídeo no YouTube. Mas superficialmente deu para a gente conversar sobre algumas questões e elas ficaram latentes ontem, no jogo de ontem, que o Brasil acabou perdendo para o Paraguai. Mas o que mais me chama a atenção, e é uma coisa que eu não tinha colocado no vídeo de ontem, é como alguns jogadores, e aí eu não estou falando da geração como um todo, mas como alguns jogadores que estão compondo a seleção brasileira hoje não têm qualidade para estar compondo essa seleção. Danilo já foi um bom lateral, é uma liderança da seleção brasileira, mas hoje está mais velho, não está acrescentando mais tecnicamente, está aquém dos laterais brasileiros que o Brasil já teve na história. Aí você que está assistindo o vídeo do outro lado vai me perguntar, mas pô, Sauda, quem você vai colocar na lateral direita? Realmente eu não sei, não sei te responder. Mas eu posso te trazer à luz fatos como, por exemplo, a Alemanha foi campeã em 2014 jogando com o Rovedes, que é zagueiro de lateral direito, aliás, um zagueiro bem mediano. A gente tem que mudar essa visão de que a convocação da seleção brasileira ela tem que ser feita como um quadradinho, como uma receita de bolo. Eu tenho que convocar dois laterais direitos, dois zagueiros, dois laterais esquerdos, quatro zagueiros. Não, se eu não tenho lateral direito, eu não convoco lateral direito. Eu improviso. Eu ponho um zagueiro na lateral direita. Aliás, o Danilo está jogando de zagueiro na lateral direita. Então, já que é para ele jogar de zagueiro na lateral direita, põe um zagueiro de verdade lá. E outra coisa que é muito gritante nessa seleção é a falta de personalidade, a falta de liderança. A gente sabe que o Casemiro está vivendo um péssimo momento lá na Inglaterra, péssimo momento técnico, até por isso não foi convocado. O Neymar é um líder técnico, é até um líder em termos de personalidade, porque muitos desses garotos que estão na seleção têm ele como um ídolo, mas está fora pela questão da lesão no joelho. E fica difícil para o Dorival e para qualquer técnico que a seleção colocasse lá, porque eu já estou vendo muita gente falar, demite o Dorival, demite o Dorival. E é claro que o Dorival tem erros, muitos erros nesses últimos jogos, mas nem de longe a culpa é dele. E talvez qualquer outro técnico que fosse apontado para a seleção brasileira estaria passando pelos mesmos problemas, porque falta personalidade para essa seleção. Além das questões técnicas, além das questões de formação, a gente está formando muitos jogadores para a mesma posição, como eu coloquei ontem, e outras tantas questões, falta essa questão de liderança dentro de campo. E tem gente que acha que isso é bobagem, mas não é. Não é. Em 94, a seleção tinha o Romário e o Bebeto como jogadores especiais, e os outros jogadores eram jogadores guardadas as devidas proporções, mais ou menos do nível que a gente tem hoje. A diferença é que você tinha grandes lideranças naquele elenco. Você tinha o Ricardo Rocha, que não estava jogando porque estava machucado, mas era uma grande liderança. Você tinha o Dunga, não preciso nem falar, muita personalidade, própria, o Romário. E a seleção de 2002 tinha muita técnica, mas também muita liderança, com o Cafu, com o Roberto Carlos. E aí essa seleção tem esse vácuo de liderança técnica e liderança de personalidade, que acaba afetando muito a confiança dos jogadores. Ontem foi possível ver em vários momentos jogador disparando, atacando o espaço na última linha do Paraguai, o jogador brasileiro com a bola sem pressão e não lançando. Por quê? Porque não tinha confiança para arriscar o lançamento. Porque não tem esse apoio, não tem essa liderança, que não vem do banco de reservas, não vem de dentro de campo, não vem
da própria CBF. Fica muito difícil o jogador tirar apoio, confiança para tentar algo mais ousado dentro de campo. E aí nós vamos partir para outro ponto, que é o Vinícius Júnior. Muita gente está criticando o Vinícius Júnior e acho que as críticas são válidas, porque ele não está desempenhando bem, não está desempenhando aquilo que a gente espera de um jogador que muito provavelmente será eleito, e merecidamente eleito, o melhor do mundo. Será eleito o melhor do mundo por tudo aquilo que ele fez, e muito bem, no Real Madrid. Porém, na seleção, nunca produziu aquilo que podia. Temos a questão da seleção não ser um time desenvolvido, taticamente, tecnicamente, todas as questões que já foram abordadas aqui, mas eu vejo também uma questão de postura do próprio Vinícius. Acho que aquele Vinícius do Real Madrid, que é impetuoso, que tenta, que principalmente recompõe, que ajuda, que marca agressivamente o lateral para ter a retomada de bola rápida, a gente não vê esse Vinícius na seleção brasileira. É um Vinícius que é muito apático, que perde a bola e larga a marcação, diferentemente do que ele faz no Real Madrid, onde ele perde a bola e é muito elétrico para retomar rapidamente, para ter a bola sempre no pé, porque o Vinícius é um jogador de tentativa e erro. Ele é um jogador que é o melhor do mundo pelas jogadas espetaculares que ele faz, mas mesmo no Real Madrid, se você pegar o jogo inteiro dele, são muitas vezes, até a maioria das vezes, ele tenta e é desarmado, ele tenta e se atrapalha, mas ele tá ali, elétrico, para retomar a bola e tentar de novo, e assim fazer a grande jogada, que é aquilo que vai aparecer nos highlights e que vai fazer merecidamente dele o melhor jogador do mundo. Só que nessa seleção você não tem essa postura do Vinícius. Você tem um Vinícius passivo, perdendo a bola, largando. Muitas vezes o jogador brasileiro recupera a bola que ele perdeu no meio campo, levanta a cabeça para lançar para ele, ele ainda está voltando lá de trás da linha, ou seja, está impedido, não pode receber a bola. A gente tem um Rodrigo também perdido nessa seleção brasileira, aí a gente pode abordar as questões táticas, mas também uma questão de postura. Acho que o Rodrigo já é um jogador mais acanhado, né? E com essa seleção brasileira, com tudo que ele está sofrendo, essa questão dele acaba se tornando ainda maior. Pegando o jogo de ontem e comparando com o jogo contra o Equador, nós tivemos um meio-campo ainda menos operante, porque o André, que foi bem contra o Equador, foi muito mal ontem. O Lucas Paquetá também não estava bem tecnicamente. Você via, poxa, quantas bolas ele recebeu, bolas fáceis, e precisou de 2, 3 toques para controlar a bola. O Bruno Guimarães, uma partida desastrosa do Bruno Guimarães. A gente precisa rever a posição cativa que o Bruno Guimarães está tendo na seleção brasileira. Ele é um jogador que tem suas qualidades, tem seus predicados? Sim. Só que além de não se adaptar a esse estilo de jogo que a seleção brasileira quer ter, de propor o jogo, de ter passes rápidos no último terço do campo, ele ainda vai mal tecnicamente quando tenta fazer isso. Além disso, a marcação-pressão, que é uma característica muito forte desse jogador, quando a gente vê os jogos dele no Newcastle, deixou a desejar. Principalmente, olha o lance do gol do Paraguai. A distância que ele dá para o jogador Gomes, do Paraguai, que domina a bola na entrada da área, na meia-lua, ameaça dar um corte, ele simplesmente passa com o trem todo, com uma distância absurda do jogador, deixando ele dominar, ajeitar o corpo, bater. Então é um jogador que precisa ter sua posição cativa na seleção brasileira revista. Não estou falando para não convocar mais, mas convoca, deixa no banco, coloca outro jogador, que seja o Gerson, que tente de novo o João Gomes, que volte com o Casemiro. Realmente a situação do Dorival é muito difícil, porque aqui nós estamos apontando diversos problemas que todos nós, que entendemos um pouquinho de futebol, e eu entendo só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, perto do Dorival ou de todos os caras que estão lá na CBF, eles também estão bem desses problemas, mas eles não conseguem achar soluções. E é muito fácil a gente apontar esses problemas, mas apontar para soluções é muito difícil. E eu realmente, eu tento fazer esse exercício. Poxa, o que eu faria se eu estivesse no lugar do Dorival Júnior? E, sinceramente, do fundo do coração, eu não sei responder. Eu não sei responder.
Eu sei o que eu faria talvez com a lateral direita, mas nessa convocação, por exemplo, não poderia fazer. Porque eu tentaria colocar o Éder Militão lá. O Éder Militão se machucou. Vai saber se na cabeça do Dorival ele não tinha essa ideia. Acho que não. Acho que o Danilo tem cadeira cativa, é o capitão. Mas é uma coisa que eu faria e não poderia fazer dessa vez. Questão do meio-campo é uma questão muito grave que o Brasil tem. Muito grave mesmo. Há muito tempo eu não via um meio-campo da seleção brasileira tão pobre nas suas possibilidades de propor jogo. Você não ter um meia já é uma coisa que está acontecendo no Brasil há muito tempo. Tem sempre a perspectiva da gente recuperar o Neymar e o Neymar poder desempenhar nessa função. Tem a possibilidade do Rodrigo talvez desempenhar essa função. Acho que seria válida uma tentativa. Não só uma, mas várias tentativas para ver se ele se adapta nessa função. Eu só sei que do jeito que está, não dá. Eu não consigo apontar soluções. Não tenho expertise para isso. E nem sou pago para isso. Nem recebo para isso. Os caras da CBF são muito bem pagos para pensar em soluções fora da caixinha e não estão se propondo a fazer isso. A comissão técnica está fazendo mais do mesmo. E quando a CBF recorreu ao Dorival, ela não contratou o Dorival para fazer mais do mesmo. Ela contratou o Dorival Júnior para ser o Dorival do Santos de 2010, que tinha um monte de garotos na mão, viu os garotos treinando e falou, opa, vou fazer uma coisa diferente aqui. Ela contratou o Dorival Júnior do Flamengo, que foi o único treinador que passou pelo Flamengo desde o Jorge Jesus, que conseguiu fechar aquela equação que todo mundo tinha na cabeça. Como fazer Pedro e Gabigol jogarem juntos. O Dorival conseguiu, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e depois foi chutado pela diretoria do Flamengo, mas ele conseguiu. O Dorival conseguiu dar um padrão de jogo para o São Paulo que ele não tinha há anos. E todos esses times que eu citei, inclusive o próprio Dorival falou isso em uma das suas entrevistas coletivas quando ele chegou, tinham jeitos diferentes de jogar taticamente, em termos de proposta. Por que ele não tenta isso na seleção brasileira? Por que mais do mesmo? Essa é a pergunta. A situação do Dorival é difícil, porque é uma pergunta que eu não sei responder. Normalmente eu tento fazer perguntas às quais eu tenha na minha cabeça alguma resposta para dar. E eu não tenho. Por isso eu estou deixando no ar aqui. Como um desafio para o Dorival, ou para quem assistir esse vídeo que tem alguma ideia, que comente, que fale, poxa, olha, acho que o Dorival devia fazer isso aqui, ou devia fazer aquilo lá. Porque eu não estou tendo ideias para solucionar o problema da seleção brasileira. E pelo visto nem o Dorival e a comissão técnica estão tendo. E essa é a função deles. Só uma coisa me chama muita atenção também. Mais uma coisa para encerrar. Vinícius Júnior jogou muito mal os 2 jogos. A seleção brasileira pode não ser o esquadrão canarinho maravilhoso que nós temos na nossa mente. Mas tinha jogadores no banco. Dorival precisa perder o medo de, na hora em que precisar tirar o Vinícius Júnior, e no jogo do Equador, contra o Equador, e no jogo de ontem, precisava tirar o Vinícius Júnior porque ele estava muito mal, chegar, sacar o jogador e dar oportunidade para outro. Até porque o Vinícius Júnior provavelmente vai ser eleito o melhor jogador do mundo, mas ele não é o Neymar. Ele não é o Ronaldo Fenômeno. Então não há porquê o treinador da seleção brasileira temer tirar o jogador de dentro de campo. Fica aqui essas reflexões para vocês. Quem tiver a solução mágica que eu não estou conseguindo achar, que o Dorival Júnior não está conseguindo achar, que por favor comente nesse vídeo, deixe suas ideias aqui para a gente poder discutir isso. Porque realmente está muito difícil ver a seleção brasileira jogar. E perder para esse Paraguai, não é perder para o Paraguai, perder para esse Paraguai, que é um dos piores Paraguais que eu já vi na vida, é realmente vergonhoso. Fica aqui a reflexão, e mais do que uma reflexão, um clamor por ajuda daqueles que gostam de futebol, que venham, que comentem e que me ajudem a entender e ajudem o Dorival a entender uma maneira de fazer essa seleção brasileira, mesmo tão pobre tecnicamente como ela é, jogar algum futebol, um futebol um pouquinho melhor do que o que ela está jogando. Valeu, gente. Muito obrigado. Abraço a todos.